7 horas mais 9 minutos. Agora vamos lá com Edival Ferreira. Edival. Márcio Lima, nós estamos já com ele, que é o professor Eliabe Serafim, no Momento do Capital Humano, que acontece todas as quintas-feiras. A gente traz um tema importante sobre burnout, que é abuso de drogas e tentativa de suicídio entram na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou uma lista de doenças relacionadas ao trabalho. No total, 165 novas patológicas, entre elas o burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional. É possível se evitar que algumas doenças como burnout permeiem no ambiente corporativo, professor? Bom dia para o senhor e explique aí, por gentileza, para os nossos internautas o que é essa síndrome de burnout. Vamos lá. Primeiro, bom dia, Márcio Lima, bom dia, Edival Ferreira. É sempre satisfação estar aqui trazendo informações, como prestação de serviço. Bem, a síndrome do burnout, ou uns chamam de burnout, mas é uma palavra francesa, ela é considerada um conjunto de doenças ocasionadas no meio do trabalho. Na verdade, elas são adquiridas, essas doenças, e aí ela no início era considerada como uma síndrome, ou seja, sintomas pelos quais tinha que se identificar se o funcionário deveria ser afastado ou não. E muitos funcionários, durante todo o tempo em que eu fui gestor, eles precisaram se afastar porque um desses sintomas que era vinculado à síndrome de burnout, eles estavam ocasionando perdas, de entregas, ou seja, o funcionário não estava mais com aquela capacidade motora, cognitiva dentro do ambiente de trabalho. E alguém pode perguntar, mas tanta coisa, tantas doenças que a gente sabe que pode ser ocasionada no ambiente de trabalho, e a gente sempre ouviu falar em LER, que é lesão de esforço repetitivo, conhecido também como tendinite. Nós temos doenças que são ocasionadas por acidentes mesmo, de trabalho, quando você não usa o EPI, são consideradas doenças que podem ser ocasionadas após o acidente. Mas e essas doenças? O que levou o governo a incluir ela e considerar ela como doença? Ela não é mais síndrome, ela é doença. E tantas outras que surgiram agora, como a questão das drogas, o excesso de cafeína, tudo isso é ocasionado porque, assim como o trabalhador dentro do ambiente de trabalho, ele quer produzir, quer dar resultado, ele termina se exaurindo, tomando psicotrópicos, tomando café mesmo, que possam elevar o seu estímulo, ou seja, potencializar mais a sua força motora. E isso pode sim levar a um esgotamento mental e profissional. E eu quero trazer aqui uma reflexão, Edival, sobre o esgotamento mental, principalmente, que ela ficou muito forte durante a pandemia. A gente sabe que durante a pandemia nós tivemos aí diversas pessoas que tiveram que se afastar do meio de trabalho, outras porque não conseguiam mais se adaptar por conta do isolamento, e outras que não se adaptaram ao home office. Então, isso ocasionou o que a gente chama de distanciamento do relacionamento interpessoal. As pessoas no seu dia a dia convivem naturalmente, como você aí, Márcio Lima, está sempre no dia a dia trabalhando. Então, quando você está muito tempo ausente, você sente falta daquela sinergia. E isso afeta, com certeza, o seu sistema transacional, que é o sistema mental que todo ser humano tem. A razão maior que a pandemia trouxe entre a Covid, que em alguns casos foram um sintoma fatal, muitas pessoas morreram ocasionadas por essa epidemia. Tivemos também que até hoje não existe vacina. Eu quero deixar bem claro, não existe vacina que consiga curar a saúde mental. Como é que se pode trabalhar para que diminua fatores emocionais que levem à doença mental? A gente pode considerar dentro das empresas como terapias, mas é também o cuidado que esse colaborador deve ter
de procurar, né, um especialista, alguém que possa lhe auxiliar no tocante ao seu cuidado mental. A doença mental é, na sua maioria, irreversível, tá? Porque quando não cuidada a contento, ela pode trazer, por consequência, distúrbios, né, depressões, levando até o suicídio. E o suicídio também foi colocado como doença profissional, note bem. Então, seria o ápice, seria o limite em que o ser humano ia para findar a sua vida. E eu quero deixar bem claro que eu não sou a favor de que ninguém chegue a esse ponto, mesmo se tratando de uma doença que esteja incluída nas relações patológicas que o governo aí estabeleceu. Mas é necessário, enquanto gestor, é importante que as empresas, de um modo geral, mesmo aquela pequena, médias, né, principalmente que às vezes não tem um médico do trabalho ou enfermeiro do trabalho, que monitore, né, seus colaboradores, que observe se algum deles estão com comportamentos estranhos, diferentes, porque toda doença, ela se manifesta, se não silenciosa, mas de forma, às vezes, até pelos arquétipos, né, que se apresentam, principalmente quando ela está num grau excessivo. Mas eu não sou especialista, não sou médico, estou trazendo aqui informações com base em estudo de caso e também pela experiência por onde eu passei. Mas eu quero dizer que essas 165 doenças, incluindo aquelas que não existiam e aquelas que existiam e passaram a fazer parte, né, são consideradas preocupantes, porque quem vai conseguir contratar um médico para poder cuidar dos seus colaboradores? Como as empresas pequenas e médias vão poder monitorar? São questionamentos, tá, que ao longo do tempo a gente precisa aqui refletir. Professor Eliabe, recentemente o Ministério da Saúde publicou uma nota que o brasileiro tem o hábito da automedicação. Essa automedicação também não está incluído dentro do burnout, que é o abuso de drogas? Sim, porque, como eu falei no início, qualquer medicação que não seja autorizada, né, e que não seja predestinado, né, àquele colaborador, paciente, né, porque a partir do momento que a empresa identifica, através do seu médico de trabalho, né, numa contratação do seu enfermeiro de trabalho, o encaminhamento para esses profissionais e, por conta própria, o colaborador, ele toma uma medicação ou toma alguma mistura para poder ficar mais exaustivo no seu local de trabalho, para produzir, ele está entrando num processo, tá, de medicação, de automedicação desnecessária. Tá? Ressalvado aqueles que entrou na empresa, que já tinha aí algumas medicações, né, que precisariam de ser tomadas, tem aqueles que passaram a tomar a partir da cobrança que as empresas estavam fazendo ou vem fazendo. E aí um copia o outro. Às vezes, o próprio colaborador sabe o que é que tu toma para virar a noite, um exemplo. Aí começa por aí, nesse bate-papo, e termina que um passa para o outro, e aí pode ser que aquela equipe, aquele grupo de colaboradores, eles entrem, tá, numa ebulição de medicamentos desnecessários. Quando eu falo desnecessário, porque esses medicamentos eles não foram avaliados por especialistas para saber se o organismo daquele colaborador realmente atende. Uma medicação que pode ser, inclusive, para mim, pode não servir para você, nem para o Márcio. Então, mesmo que você queira esteja sabendo que aquela deu um bom resultado para um colega, rapaz, eu tomei isso aqui, salvo o que a gente chama de medicação fitoterápicas, né? São aquelas que trabalham com ervas, né? Pelo menos é uma recomendação, né, que se faz e que não há uma prescrição médica. Eu, por exemplo, gosto de tomar, tá certo, para manter a minha vitalidade, um vinho com romã, né? Para quem não sabe, que está sabendo agora pela primeira vez, eu gosto de manhã cedo
tá? Ele já está na garrafa e eu dou, mas isso não é uma droga. Isso é que a gente chama no interior, né? Meu pai sempre dizia, uma garrafada, para manter esse pique que eu tenho hoje, né? De acordar cedo e até 22 horas, 23 horas trabalhando. Mas eu trabalho, tá? Mas eu não tenho nenhuma reação, sintomas que possam ser resultado dessa garrafada. Inclusive, quando eu faço minha prevenção, eu pergunto aos médicos se tem algum mal nisso. Não, rapaz, toda medicação não. Eu diria assim, toda garrafada, né, que você toma, né, porque na verdade é um chá, né, que você toma, ela sendo fitoterápico, não faz mal algum, tá certo? Porque não existe inserção de drogas. Agora, quando se vem com mistura, né, com drogas, anfetaminas e tantas outras que a gente sabe que pode viciar o cérebro, aí sim, você imagina um motorista de carreta, né, um caminhoneiro, por exemplo, existem muitos deles, não são todos, que são movidos justamente a uma medicação que vocês conhecem, que é o Rebite, né, que se toma para poder estar antenado, né, como se diz, atentos, né, no trânsito. Mas é necessário isso? Então é preciso se ter muito cuidado, porque ele pode ter uma reação de imediata, mas as consequências virão depois. Professor Eliábio, eu quero agradecer em nome de toda a produção da TV Ipujuca e fique à vontade aí para suas considerações e já deixe também aí o seu número de contato do WhatsApp e também as redes sociais. Sem dúvida, eu quero agradecer, Edivaldo, sempre essa participação nossa. A gente sabe que nos esgota aqui, né? E sempre pode existir alguma dúvida por parte dos ouvintes, né, que queiram, de repente, tomar conhecimento na sua empresa, seu estabelecimento, até mesmo na grande empresa. Estamos lá nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram como @Eliábio Serafim. E pelo WhatsApp, operadora de TI1 99700 0601. E lembre-se, eu ajudo pessoas a abrirem portas onde só existem paredes. Bom dia, Edivaldo, bom dia, Márcio Lima, um grande abraço e um bom final de semana. Bom, nós ouvimos no Momento do Capital Humano o consultor de empreendedorismo, gente de negócio, professor universitário Eliábio Serafim, que volta na próxima quinta-feira. Um abraço, professor.